Oi, Carol, boa noite, tudo bom? Carol, faz um favor para mim, minha filha. Vai chamando o povo lá no privado de vocês, no grupo de vocês. Diz que eu já estou online, só aguardando eles, por favor.
Bom dia, boa noite, Alessandra. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Diego. Tá todo mundo vendo aqui a imagem? E tá me escutando bem? Tá todo mundo me escutando bem? Hein, pessoal? Sim, professor. Tudo tranquilo. Que isso? Boa noite, São Paulo. Boa noite, meu mestre. Boa noite, Stephanie. Boa noite, dona Alcilene. Boa noite, professor. Boa noite, dona Alcilete. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, Anne. Boa noite. Boa noite, Ticiane. Tá todo mundo vendo o slide bem? Tá todo mundo me escutando bem? O áudio tá bom para todos? O áudio tá bom. Estamos vendo. Perfeito.
Bem, meninos e meninas, vamos começar aqui a aula já. Tá, já aqui no meu relógio já são 9h05, tá bom? Bem, hoje a aula nossa vai encerrar a parte dos distúrbios do sistema endócrino, tá ok? Hoje nós falaremos sobre a parte de hormônios sexuais e da parte dos hormônios das suprarrenais para vocês também entenderem. O primeiro deles que nós iremos conversar será a respeito dos hormônios sexuais, tá? Só para dar uma revisada para vocês, não se esqueça que quando nós falamos de hormônios sexuais, esses hormônios sexuais, eles são produzidos, tá ok? Principalmente nas gônadas, tá ok? E quais são as principais funções desses hormônios sexuais? Eles participam de diversas funções, sendo que as principais estão relacionadas à concepção. Além disso, eles também participam da maturação embrionária durante o desenvolvimento do embrião, tá? No organismo feminino. E também com isso, além da maturação e do desenvolvimento, esse desenvolvimento também abrange também as características sexuais pós-parto, aonde a gente tem as características secundárias, sexuais secundárias, tá? Que o indivíduo começa a se formar durante seu desenvolvimento pós-parto, até chegar no período da puberdade. Além disso, esses hormônios sexuais, eles são produzidos, como eu falei nas gônadas, através da participação e da ação direta dos hormônios gonadais, aonde esses hormônios gonadais, eles participam e têm como principal atividade farmacológica, tá, no tratamento da reposição hormonal, na contracepção e também nos sintomas e no tratamento, tá, das mulheres menopausas, sejam elas no período pré-menopáusico, como na menopausa propriamente dita, tá ok? E também no período pós-menopausa. Isso porque, tá? Por causa que a maioria dos fármacos que nós iremos ver, tá? Eles atuam e também ativam o sistema hormonal para o controle dos sintomas da menopausa. Além disso, tá? Esses hormônios gonadais, principalmente no que a gente se refere à parte dos antagonistas desses hormônios gonadais, eles são muito utilizados e empregados hoje na farmacoterapia, principalmente para o tratamento do câncer, principalmente câncer de mama e câncer de colo uterino. Além disso, os hormônios gonadais, quase a maioria deles, quase 92, 93%, eles partem de precursores do colesterol, tá? E nós veremos isso o porquê daqui a pouquinho. Desta forma, eu mostro para vocês aqui nessas duas tabelas, tá? Olhando para o canto esquerdo, nós veremos, tá, os diversos tipos de estrogênios que atuam como hormônios, tá, no tratamento, não somente na contracepção, como também como reguladores, tá, hormonais. Além disso, além dos estrogênios, nós também temos aqui os moduladores seletivos de receptores de estrogênios, que estão utilizados hoje em dia mais para o tratamento e para quimioterapia anticâncer. Também temos os progesterogênios, tá, okay, que são utilizados juntamente com estrogênio na contracepção, e também temos os agonistas e os antagonistas da progesterona, tá, que são utilizados aqui para alguns fins farmacológicos, principalmente para tratamento de reposição de massa magra, como também para o tratamento aqui de certos tipos de distúrbios, tá, intrauterinos e uterinos também. Além disso, do outro lado, nós veremos que temos os antagonistas da progesterona, tá, que são utilizados também para o tratamento de repositor hormonal, e também os androgênios, que são utilizados muito para tratamento, tá, da reposição hormonal para o sexo masculino, e também temos os antiandrogênios, tá, que são utilizados hoje, tá, ok, para certos tipos de tratamentos na reposição hormonal, principalmente no déficit e na produção de testosterona mais acentuada aqui. E os antiandrogênios, hoje em dia, eles também são utilizados para algumas síndromes genéticas,
tá? E metabólicas, aonde a gente observa que a produção de testosterona ela se faz deficitária também por uma deficiência genética. Sendo assim, olha que nós temos, o primeiro grupo que nós iremos conversar é a respeito do estrogênio, ou também chamado ou denominado de estradiol, ou por uma nomenclatura mais química, tá? Ele também pode ser denominado de 17 beta-estradiol. Isso porque o estradiol ele é produzido e secretado principalmente no ovário, aonde o principal metabólito que é produzido em grande quantidade e que apresenta um potencial estrogênico aqui é o estrona. Esse estrona, ele consegue circular de forma primária, tá? Até depois, em grande quantidade, até depois da menopausa, aonde nós observamos que a participação da estrona aqui consegue atuar mais diretamente na produção e na conversão, isso é fato e isso tem que ser enfatizado, na conversão desse androstenediona, tá? Que é um tipo de hormônio à base de estrona que circula principalmente os vasos periféricos, principalmente do sexo feminino. Além disso, como eu falei anteriormente no slide anterior, tá? A maioria dos hormônios, principalmente a base de estrogênio, ou seja, de estrógeno, eles partem como sua principal molécula precursora da molécula do colesterol, que através de mecanismos de síntese dão origem ao estradiol, que é o estrogênio, tá? E posteriormente dá origem à estrona, e logo em seguida dá origem a um segundo metabólito secundário, que é o estriol. O estriol, diferentemente da estrona, ele se apresenta em quantidades significativas, mas em quantidades reduzidas em relação à estrona, e ele vai se apresentar em maior quantidade durante o período da gestação. Isto porque ele é produzido principalmente a nível placentário, ou seja, a placenta é o órgão responsável pela produção desse estriol durante o desenvolvimento embrionário e o desenvolvimento fetal também. Então, do estradiol, nós temos a produção do estrona, que logo em seguida também dá origem ao estriol. E olha que interessante, tá? Muitos estrogênios que são estrogênios conjugados, tá? Que são a base de estrona e de equilina, principalmente sulfato de estrona, que é obtido e foi obtido principalmente de urina de éguas prenhes, ele é utilizado ainda hoje dentro da farmacoterapia para os distúrbios dos hormônios sexuais, principalmente os gonadais, para o tratamento direto de reposição hormonal. Existe também os estrogênios conjugados de origem vegetal, a partir e à base de flavonoides, tá? Que também são utilizados na reposição hormonal, principalmente no tratamento da menopausa. Além disso, além dos estrogênios, nós também temos o que chamamos de hormônios esteroides. E esses hormônios esteroides, diferentemente dos estrogênios, eles são hormônios que se apresentam em grande quantidade porque eles apresentam-se difundidos na membrana celular com uma fácil ligação, principalmente a receptores nucleares específicos, tá? A qual esse hormônio vai se ligar a esse receptor nuclear específico, gerando e ligando e formando o que nós chamamos aqui de complexo receptor esteroide ativado. E esse complexo gerado, que é o receptor esteroide ativado, ele consegue se ligar de uma forma mais direta e com maior facilidade à cromatina nuclear. Havendo a ligação desse complexo com a cromatina nuclear, tá? Esse complexo participa de diversos tipos de mecanismos de ação a nível de hormônios esteroides, como principalmente na síntese do RNA hormônio específico, ou seja, ele sintetiza determinados tipos de hormônios durante o processo de desenvolvimento, não somente embrionário, mas fetal, e também falando no desenvolvimento do ser humano já
após o parto, no seu desenvolvimento até os estágios de puberdade e também nos estágios adultos. Por quê? Porque ele atua de uma forma mais específica, havendo aqui uma síntese proteica também direcionada e específica, aonde essa síntese proteica, ou seja, essa síntese de proteínas específicas, conseguem atuar e mediar inúmeras funções fisiológicas, tá? Como principalmente a diferenciação da síntese de diversos tipos de RNA. Não se esqueçam que o RNA, que é essa molécula nuclear aqui, que faz parte da constituição genética do ser humano, tá? Ela parte e é produzida durante o desenvolvimento da maquinaria genética do ser humano, que parte através da mediação de certos hormônios que atuam também no desenvolvimento e na produção dessa molécula que ocorre a nível de retículo endoplasmático, principalmente a nível ribossomal. Além disso, essa síntese desses hormônios específicos, eles conseguem atuar também de forma mais direta sobre os receptores estrogênicos, que são ativados e são liberados de forma mais sensível através da ação e da atuação das células hipotalâmicas, tá? Ou seja, é através da liberação e da ativação do hipotálamo que a gente consegue observar que essas células conseguem produzir esses receptores. E olha o que mais interessante aqui. Essas células hipotalâmicas, elas conseguem atuar de forma mais direta sobre a proteína G. E uma vez acoplado e atuando sobre a proteína G, olha o que acontece. Acontece vários tipos de fenômenos e manifestações farmacológicas e de sinais e sintomas juntamente, que fazem com que o indivíduo consiga, tá? Principalmente o do sexo feminino, consiga ativar e apresentar diversas atuações, como principalmente na dilatação das artérias coronárias, que isso é visto com maior proporção e maior ênfase no sexo feminino por conta, tá, da atuação desses receptores. Pergunto para vocês, dentro dessa primeira parte que eu falei para vocês, aonde nós conversamos do início dos hormônios sexuais, dos hormônios gonadais, dos estrogênios e dos hormônios esteroides, tem alguma dúvida? Ficou alguma coisa que não está claro para vocês, que vocês querem que eu repita novamente? Hein, pessoal? Oi, Débora, não te escutei. Hein, pessoal, tá tudo tranquilo aí? Posso dar sequência? Hein, pessoal, posso seguir em adiante com a aula? Nenhuma dúvida até o momento? Pode seguir, professor. Beleza, então. Então, dentro desses dentro dessa parte desses hormônios esteroides que a gente está conversando com vocês, tá? Os principais fins terapêuticos para eles está diretamente ligado à parte da contracepção e também ao tratamento hormonal que as mulheres usam e utilizam para o pós-menopausa dela. Isso porque, dentro do que a gente fala de tratamento hormonal pós-menopausa, o tratamento mais direto e mais delicado e de maior viabilidade para a mulher é pelo uso desses hormônios estrogênicos. E por que eu falo que é mais delicado? Porque a atuação e o emprego desses hormônios estrogênicos, eles passam por diversas atuações
e fins terapêuticos e farmacológicos também. Por quê? Porque eles conseguem ajustar e corrigir alguns tipos de instabilidade massomotoras, atrofia vaginal, e alguns tipos de mulheres, principalmente 2 tipos de mulheres, que são as que a gente observa em maior proporção, em maior incidência, que são as mulheres que apresentam o útero intacto. A gente consegue observar que a associação desses hormônios estrogênicos, juntamente com hormônios de progestina, tá? Elas fazem muita utilização desse complexo, dessa associação terapêutica, farmacológica. Por quê? Por causa que há menor risco e menor ação, tá, desses fármacos na produção de carcinomas endometriais, que é um grande risco na mulher, na idade adulta, principalmente no pós-menopausa e no pós-menopausa. Além disso, um segundo grupo, que são mulheres estereotomizadas, ou seja, mulheres que fizeram retirada do útero ou quase de todo o aparelho reprodutor, o uso desses hormônios, principalmente estrogênicos, ou seja, somente ele é muito bem visto. Por quê? Porque ele consegue repor, tá, a deficiência na produção desse estrógeno por causa da retirada do útero e também dos demais órgãos que compõem o aparelho reprodutor. Antigamente se utilizava muito o tratamento, tá, desses repositores estrogênicos para o caso de tratamento em conjunto, para o tratamento da osteoporose. Só que foi-se observado que para o tratamento da osteoporose, principalmente a reposição de estrogênio não era muito bem direcionada por conta da baixa atuação que esses hormônios estrogênios causavam, tá? Principalmente na fixação do cálcio. Não se chegava a concentrações terapêuticas, concentrações espermaterapêuticas de cálcio, de estrogênio, que conseguisse fazer com que houvesse uma melhor fixação desse cálcio a nível de osso, a nível de células ósseas. E com isso, a osteoporose continuava a progredir. Isso não quer dizer que, para o tratamento da reposição hormonal, esses repositores de estrogênicos não serviam. Pelo contrário, eles serviam, mas só que para o tratamento, para o caso da osteoporose, ele não era muito bem visto, não era muito bem aplicado. Além disso, tá? Dentro da reposição de estrogênicos, agora fazendo o uso do estradiol, que nós já vimos que é um metabólico estrogênico. Hoje, dentro da indústria farmacêutica, nós temos o uso e o emprego dos adesivos transdérmicos. E isso, hoje em dia, tem se visto que um grande número do público feminino, de um número maior de mulheres, está se fazendo uso desses adesivos transdérmicos, tá, como tratamento para a reposição pós-menopáusica. Por quê? Porque ele é um tratamento mais eficaz. Além disso, demanda uma menor dosagem de estrógeno, principalmente de estradiol, e um menor tempo, ou seja, a mulher ela não fica sujeita à exposição a altas dosagens de estrogênio para o organismo dela, que possa agredir, possa trazer consequência e o aparecimento de alguns efeitos adversos, como, por exemplo, o ganho de peso. Porque a gente está falando de estrógeno, estamos falando de hormônio, e o estrógeno, como ele circula perifericamente, ele se adere com maior facilidade às células adiposas no corpo da mulher, fazendo com que a mulher ganhe um peso a mais, tá? Além disso, tá? O uso desses adesivos transdérmicos, eles também fazem com que haja uma diminuição no aumento dos eventos, principalmente cardiovasculares e de câncer de mama, que é muito observado em alguns tipos de repositores estrogênicos, tá, sintéticos.
E isso fez com que, no final da década de 90 e início do novo milênio, do 2000, começasse a se questionar até que ponto era benéfico utilizar-se hormônios estrogênicos, tá, para o tratamento da reposição hormonal, uma vez que eles também podiam causar graves efeitos, principalmente ao aparecimento de CA de mama, principalmente cistos, tá, de mama também na mulher. Além do tratamento hormonal, tá, que eu acabei de falar para vocês, a contracepção também é utilizada com fins terapêuticos por esses hormônios estrogênicos. Por quê? Porque eles se fazem uso em associação a hormônios progesterônicos, tá? Aonde a gente vê que a eficácia do tratamento é melhor atingida, a mulher consegue manter essa contracepção, tá, ok? E também observamos que há vários tipos e vias de administração aonde nós utilizamos esses hormônios aqui. Uma delas é a via oral, que é muito utilizada, quase 80% a 85% dos hormônios estrogênicos são administrados pela via oral. Tem-se também o transdérmico e hoje em dia também se usa de via vaginal através dos anéis de tratamento de glóbulos que são introduzidos pela mulher ou também pelo uso dos dispositivos, principalmente a base de dispositivos intrauterinos que são DIU, que também são ricos em estrogênio e progesterona. Dentro dessa parte dos usos terapêuticos, ficou alguma dúvida para vocês? Querem que eu repita alguma coisa ou está tudo certinho? Hein, meninos? Alcilene, Alcilete, Alessandra, Carol, Anne, Areta, Deise, Débora, Evelyn, Diego, tá tudo ok? Tudo ok, professor. Professor, tudo ok, professor. Beleza. Pra cima. O segundo grupo que nós conversaremos agora é a respeito dos moduladores seletivos dos receptores de estrogênio, que, diferentemente dos estrogênios que nós conversamos anteriormente, esses moduladores, eles são compostos que estão relacionados com os estrogênios, só que eles podem ser de vários tipos. Eles podem ser tanto agonistas como antagonistas seletivos, mas só que a atuação desses agonistas quanto desses antagonistas ele ocorre de forma seletiva sobre os receptores estrogênicos. E são vários os tipos de fármacos que atuam como moduladores seletivos, como, por exemplo, o tamoxifeno, o raloxifeno, o clomifeno, o ospimifeno e o torimifeno. Só que aqui um dos mais importantes são o quê? Os mais importantes são quais? São o tamoxifeno, o torimifeno e o raloxifeno. Por quê? Porque esses fármacos aqui, eles atuam de forma antagonista seletiva, porque eles conseguem competir de forma igualitária com os receptores de estrogênio a nível de tecido mamário. Por isso que esses fármacos eles são utilizados de forma mais emblemática e mais direcionada para o tratamento do CA de mama. Tá? Se a gente for ver nesse gráfico que eu mostrei para vocês, eu mostro para vocês a atuação do raloxifeno, que é um fármaco modulador seletivo de receptor de estrogênio, que durante um percentual, ou seja, numa média aqui de densidade óssea, ou seja, o quanto ele vai se difundir a nível de tecido ósseo, tá ok? Em mulheres por menopausa, em relação ao placebo, e sobre uma reta de número de meses, ou seja, do tempo de tratamento, a gente observa que esse raloxifeno ele consegue ter uma crescente, ou seja, uma absorção e uma distribuição muito mais rápida, tá, nesse tipo de mulher, nesse tipo de público-alvo. Além disso, tá? No caso do raloxifênico, ele consegue atuar de forma agonista sobre os estrógenos nos ossos, fazendo com que ele difunda-se mais rapidamente. E olha que outro dado interessante. No caso do raloxifeno, ele consegue diminuir nesse tipo de mulher as concentrações séricas de LDL, que é o mau colesterol. É diferente no caso do clomifeno, que é um outro tipo de modulador, que ele atua, mas ele atua de forma agonista parcial.
tá? E, diferentemente do raloxifeno, que ele atua de forma agonista sobre os receptores estrogênicos, o clomifeno ele consegue atuar dessa forma parcial. Por quê? Porque ele consegue interferir principalmente na retroalimentação negativa dos receptores de estrogênio que atuam no hipotálamo, ou seja, essa retroalimentação que tem que passar pelo que vem do hipotálamo para esses receptores, ela é totalmente comprometida aqui, fazendo com que o raloxifeno consiga atuar de forma mais direta aqui sobre esses receptores. Já no caso do tamoxifeno, muitos de vocês já devem ter lido ou já devem ter visto falar um pouco do tamoxifeno, tá? Ele é o fármaco utilizado dentro do tratamento do CA de mama, principalmente de forma metastática, tá? Para o tratamento de primeira linha, porque ele atua como forma adjuvante, não somente na mastectomia, ou seja, na retirada da mama, como também na radioterapia. Isso porque ele consegue atuar de forma mais direta sobre os receptores estrogênicos. Esse tamoxifeno, ele é utilizado, como eu falei para vocês ainda agora, como fármaco de primeira linha para o tratamento de CA de mama e, de acordo com o Manual de Farmacoterapia pelo Ministério da Saúde, ele é dispensado da forma via oral, o que faz com que ele seja bem rapidamente absorvido. Ele é bem facilmente distribuído, absorvido, perdão, e distribuído também, fazendo com que seja facilmente também metabolizado, gerando dois tipos de metabólito, que é o N-desmetiltamoxifen e o quadro-hidroxitamoxifen. Só que o problema que a gente observa hoje em dia para o caso do tamoxifeno, que a gente vem estudando, principalmente a nível farmacogenético, tá? É o quê? É que tanto o primeiro quanto o segundo metabólito gerado, tá? Eles são metabólitos ativos e apresentam uma meia-vida de quase uma semana. Tá ok? Fazendo com que ele fique mais tempo no organismo, causando não somente o seu efeito farmacológico, como também causando um efeito toxicológico. Por isso que a gente vê muitas mulheres que fazem uso do tamoxifeno apresentarem não somente quadros de emese, como também apresentarem quadros de desidratação acentuada, tá? Precisando ser monitorada por conta da presença desses metabólitos. Além disso, eu não sei quem assistiu a palestra que eu ministrei na semana passada, tá? Que a gente falou um pouco da monitorização terapêutica de fármacos, em que eu falei um pouco da parte do uso desses fármacos para doenças tropicais, mas também para a linha oncológica. Hoje nós estamos entrando, tá? Isso tem que ser falado para vocês, porque envolve a parte hormonal também, com a suscetibilidade genética de determinados indivíduos, principalmente no tratamento de câncer para mulheres, onde a gente vê que a suscetibilidade da mulher é mais vista do que no homem, e principalmente o perfil genético dessa mulher é diferenciado. Por quê? Por causa que o perfil da mulher nortista é diferente do perfil da mulher do centro-sul, principalmente no que a gente fala no eixo Rio-São Paulo, onde está se concentrando a maior dos estudos. E hoje a gente vê que essa suscetibilidade genética faz com que o tratamento do câncer, num primeiro momento, faz com que a mulher consiga regredir, ou seja, a mulher consegue se curar, mas não é uma cura total ou parcial. Por que eu falo isso? Porque hoje a gente já tem dados que mostram que uma mulher tratada para o câncer de mama, tá ok? Dependendo da dose administrada, ela acaba tendo uma regressão, tá? Que não chega aos 5 anos que é previsto e preconizado pela Sociedade Brasileira, tá, de Cancerologia e de Oncologia. E faz com que ela volte a apresentar novamente o câncer, não agora de mama, mas em outra região do organismo. E isso tem chamado a nossa atenção para esses estudos de suscetibilidade e de dosagem também, por conta principalmente desses metabólitos que ficam por muito tempo no organismo da mulher após o tratamento. Não esquecendo que o tamoxifeno ele é administrado na mulher
até 1 ano de tratamento até a cura completa dela, naquele momento. Aqui só mostrando para vocês o desenho esquemático do tamoxifeno, quando ele se liga diretamente a esses receptores de estrógeno, impedindo com que haja ligação e a circulação desse estrógeno, que faça com que ele seja um indicador para o aumento de células cancerígenas aqui na mama da mulher. Um outro grupo são os progestogênios aqui, que diferentemente dos estrogênios e dos moduladores, os progestogênios, olha que eles podem ser progestogênios naturais, ou seja, produzidos no organismo em decorrência à produção do LH, que é o hormônio luteinizante, e eles podem ser vistos tanto em homens quanto em mulheres, aonde nas mulheres são produzidos em maior quantidade no corpo lúteo, e no homem ele é produzido em pequenas concentrações nos testículos do homem. Além disso, eles também são sintetizados em menor concentração, em uma baixa concentração, também pela glândula suprarrenal, tá? Tanto no sexo masculino quanto pelo sexo feminino. E olhando aqui nesse gráfico, a gente pode ver as diferenciações, tá, na produção dessa progesterona, tá, que são os hormônios progesterogênicos aqui produzidos em 2 fases, em 2 momentos. Uma durante a ovulação da mulher, ou seja, durante o ciclo menstrual da mulher, que a gente observa esses níveis de progesterona sendo diferenciados aqui. E qual é o principal mecanismo de ação desses progestogênios, tá, no organismo? Esses progestogênios, eles podem atuar de forma análoga a outros hormônios esteroides que a gente já citou para vocês. Por quê? Porque na mulher a gente consegue observar que essa progesterona, ela atua principalmente atuando no endométrio da mulher, tá? Fazendo com que haja um desenvolvimento mais acentuado do endométrio, fazendo com que haja secreção desse hormônio nessa região. Além disso, ele ajuda e facilita também a implantação do embrião na região do endométrio, fazendo com que esse embrião se desenvolva mais facilmente. Além disso, os progestogênios, eles também atuam durante o processo da contracepção. Por quê? Porque juntamente com os hormônios estrogênicos que a gente conversou, tá? Eles conseguem fazer com que haja o seu fim terapêutico, que seja a contracepção. Além disso, os progestogênicos, que são a base de progesterona, eles são mais facilmente metabolizados, sofrendo uma rápida metabolização no organismo feminino. Além disso, os progestogênicos sintéticos, ou seja, aqueles que são à base de progestina, eles são mais estáveis do que a própria progesterona, e com isso eles conseguem sofrer um processo de biotransformação, ou seja, um efeito de primeira passagem, mais rapidamente do que os naturais. Além disso, essas progestinas, elas conseguem ser administradas em concentrações terapêuticas mais baixas, tá? do que os naturais. E isso, quando a gente administra esses fármacos por uma via oral, por uma administração por via oral. E a única exceção que nós temos aqui, que a indústria farmacêutica desenvolveu, e eu acho que vocês já devem ter escutado falar, ou já devem ter visto algum conhecido ou parente utilizar, é o caso do acetato de medroxiprogesterona, que ela é utilizada por via intravenosa, tá ok? Como anticonceptivo de emergência também para determinados tipos de distúrbios no sistema
sistema reprodutor feminino. O problema do uso desses hormônios progesterogênicos, principalmente esses fármacos progesterogênicos, são os efeitos adversos que eles causam na mulher, como também no homem. Principalmente, nós observamos esses quadros mais acentuados no sexo feminino, no segmento feminino, que elas são mais susceptíveis, aonde muitas mulheres, quando fazem uso, reclamam de dores de cabeça, muitas também reclamam de um aumento de peso, ou seja, de massa corporal, depressão, isso é muito visto em mulheres que fazem uso desses tipos de medicamento, desse tipo de fármaco por um longo tempo de duração, de efeito também, e alterações no libido também a gente observa isso. Dentro do tratamento de deficiência hormonal, esses progesterogênicos, eles são utilizados principalmente porque eles conseguem atuar no controle do sangramento uterino disfuncional, principalmente em quadros de dismenorreia. Eles conseguem também atuar na endometriose, porque eles conseguem fazer com que não haja um aumento expansivo do endométrio da mulher que possa dificultar principalmente situações em que a mulher tem a ânsia e o desejo de engravidar, e também são utilizados no tratamento de infertilidade feminina, onde a gente observa alguns à base de progesterogênicos que são utilizados aqui por mulheres, que são utilizados aqui pelas mulheres, tá? Para um aumento na produção desse hormônio, facilitando assim a produção do óvulo também. E nós chegamos ao outro grupo, que é o grupo dos contraceptivos, que diferentemente dos que a gente já falou anteriormente para vocês, os contraceptivos, eles apresentam várias classes, tá? E essas classes, tá? Elas são muito utilizadas em associações orais, são o que a gente mais observa. Aonde a gente observa que a principal associação é do estrogênio com a progestina, como a gente conversou, isso porque são as mais empregadas e as melhor administradas pela via oral. Além disso, nós observamos que as concentrações terapêuticas, as concentrações farmacológicas, tanto de estrogênios como de progesterogênios e progestina, são concentrações farmacológicas constantes, ou seja, elas não alternam e não alteram durante o seu metabolismo no organismo feminino, tá? E elas são administradas num período que varia de 21 a 24 dias, tá? No organismo da mulher. Tá? Isso prevendo um ciclo menstrual de 28 dias. O outro tipo são os adesivos transdérmicos, que, diferentemente da associação dos contraceptivos orais, esses adesivos transdérmicos eles se fazem também de um conjunto, ou seja, de uma associação principalmente de titinil-estradiol e de progesterogênios à base de noradiogestroamina. A diferença desses adesivos transdérmicos para os orais é que eles podem ser aplicados um adesivo por semana durante 3 semanas e não por 4, como a gente já viu em alguns casos, porque a mulher tem que dar um intervalo de 1 semana para que a concentração que foi absorvida pela derme, ela consiga ser totalmente metabolizada e atingir sua eficácia terapêutica e posteriormente ser totalmente o quê? Excretada do organismo. Além do mais, ela é de fácil aplicação, por quê? Porque ela pode ser aplicada não somente no abdômen, como no torso superior, ou também nas nádegas. Muitas mulheres preferem fazer ou pelo abdômen ou nas nádegas. Por quê? Por causa da área de absorção, ou seja, uma área de extensão maior, onde o adesivo consegue ficar melhor fixado e consegue melhor ser absorvido aqui. Só que um adendo eu tenho que chamar a atenção para vocês, em relação ao peso da mulher.
Mulheres que apresentem um peso acima de 90 quilos ou até de 100 quilos, elas não conseguem fazer o uso desses adesivos transdérmicos. Por quê? Porque há um acúmulo maior de células de gordura, principalmente de adipócitos aqui, que fazem com que os componentes químicos, principalmente os fármacos, fiquem mais retidos no organismo e não consigam ser liberados na corrente sanguínea para posteriormente serem metabolizados e atingir uma concentração terapêutica própria aqui para evitar-se a contracepção. Então, tem que se tomar muito cuidado em relação a isso, em relação à massa, ao peso da mulher. Além disso, alguns efeitos são vistos nas mulheres quando fazem uso desses adesivos transdérmicos que tem que ser chamado a atenção, mas os efeitos são quase próximos, similares aos contraceptivos orais, principalmente dor de cabeça, um pouco de desânimo, mal-estar é observado, dores nas pernas é observado também, tá? E, além disso, o uso dos adesivos transdérmicos, por mais que seja de fácil administração e fácil aplicabilidade, tá? Não se esqueçam que a mulher também está exposta a uma carga hormonal um pouco maior, principalmente a base de estrógenos aqui, esses adesivos transdérmico, a gente observa que a carga de estrógeno ela é um pouco elevada se a gente comparar os contraceptivos orais. E isso é um pouco preocupante porque mulheres que fazem o uso de forma rotineira, ou seja, repetitiva desses adesivos, elas ficam mais sujeitas ao aparecimento de quadro de tromboembolismo, tá? Do que em alguns tipos de contraceptivos orais, que também a gente observa quadro de tromboembolismo em alguns tipos de uso de alguns determinados contraceptivos. E o terceiro tipo é o que a gente chama de contracepção de pós-coital. Vocês devem conhecer esse tipo de contracepção pós-coital, que são chamados dos anticoncepcionais de emergência, que são aqueles que são utilizados principalmente em situações emergenciais, aonde não há prevenção e o uso do preservativo. Tá? Aonde nós observamos que esses contraceptivos de emergência, eles reduzem de 0,2 a 3% a probabilidade de gestação, só que há um grande adendo aqui, um grande problema no uso dos contraceptivos de emergência, é a alta concentração dos hormônios, principalmente de levonorgestrel, ou de etilioestradiol, que é associado ao levonorgestrel. A associação, o uso e a concentração desses hormônios é bem elevada se a gente comparar um contraceptivo oral, tá? Além disso, os efeitos sobre o organismo feminino, eles são muito mais acentuados. O aparecimento, principalmente de cistos de mama, tá ok? E cistos uterinos também é maior. Além do mais, a alteração no ciclo menstrual de uma vez uma mulher fazendo uso, ele altera. Não pense que vocês, por um lado, estão se prevenindo de uma situação inusitada emergencial, que o seu ciclo menstrual, ele no mês que vem, ele virá normal. Não, em alguns casos o ciclo ele é alterado. E quando se altera o ciclo feminino, o ciclo menstrual da mulher, não se esqueçam que vocês estão alterando também o período fértil, ou seja, a ovulação. E essa ovulação, ela pode vir ou para frente ou para trás. Ela pode se antecipar, como ela pode o quê? Ela pode vir tardiamente. Tá? Esse é um dos principais efeitos que a gente vê. Na época que eu trabalhava na rede farmacêutica, a gente, principalmente nas áreas de periferia, tá? A gente via muito uso desses contraceptivos orais de emergência, só que era de uma forma abusiva. A gente via, observava muito que mulheres usando contraceptivos orais a cada 15 dias. E isso desregula de tal forma e tão enfática o ciclo menstrual que muitas mulheres
as que a gente relatou na época, elas acabavam procurando os serviços de saúde por conta de processos de dismenorreias que apresentavam no organismo, ou seja, a mulher começava a sangrar, tá, pelo uso contínuo desses contraceptivos. Isso é um dos graves problemas que a gente observa isso, por conta da alta dosagem, da alta concentração desses hormônios. Bem, pessoal, dentro dessa parte, ficou alguma dúvida para vocês dos contraceptivos, desses 3 tipos de contraceptivos que eu citei para vocês, dos moduladores, dos progesterogênicos que eu falei anteriormente para vocês? Tá tudo direitinho? Tá dando para acompanhar? Hein? Alcilene, Alcilete, Maia, Carol, Anne, Sim, professor. Débora, Tá Diego, sim. Evelyn. Estamos acompanhando, sim, professor. Beleza. E nós temos também os androgênicos, sendo que os androgênicos, principalmente, eles fazem parte dentro de um grupo de esteroides que eles são muito utilizados, não somente pelos seus efeitos anabólicos, como também seus efeitos masculinizantes. Isso tanto para o uso de homens quanto de mulheres, por conta da alto teor, da alta concentração terapêutica de testosterona. O uso desses androgênicos, o uso terapêutico desses androgênicos, eles atuam muito na utilização, principalmente da maturação normal do homem, ajudam também na produção de sêmen, principalmente em quadros de infertilidade masculina, aumentam também a síntese muscular, principalmente não somente da proteína muscular, como também fazem com que haja um aumento de hemoglobina no organismo do homem e da mulher, tá? E na diminuição de reabsorção óssea, principalmente de cálcio. Em alguns casos de osteoporose, a gente também pode fazer o uso, tá, desses androgênicos também aqui, principalmente no segmento masculino. Isso porque esses androgênicos, eles conseguem se atuar, eles conseguem se ligar aos receptores, principalmente receptores específicos de testosterona, com maior facilidade aqui. Esse é o principal mecanismo de ação farmacológico desses androgênicos aqui, tá? Além disso, outros usos terapêuticos, como no caso do hipogonadismo primário, que é causado principalmente por uma disfunção testicular, nós observamos a utilização desses androgênicos a partir de testosterona sintetizada. Além disso, o próprio secundário, o hipogonadismo secundário, que é devido a uma disfunção na insuficiência hipofisária do hipotálamo, tá, que é causada por uma baixa de hormônios hipotalâmicos, nós também utilizamos a reposição à base de testosterona aqui para esse tipo de paciente. Dentro dessa parte de hormônios sexuais, ficou alguma dúvida? Está tudo certinho aqui para vocês? Posso dar continuidade? Sim, professor. Pode continuar. Beleza. O segundo grupo que a gente conversará agora na aula de hoje é a respeito dos hormônios das suprarrenais. O que temos que saber desses hormônios das suprarrenais? É que eles são produzidos principalmente na glândula suprarrenal, através, se a gente fizer um corte da glândula suprarrenal, nós observaremos que essa glândula suprarrenal ela é dividida em 2 porções, a parte cortical e a parte medular. Sendo que a parte cortical, tá ok? Ela secreta 2 tipos de hormônio, que são os corticosteroides, tá ok? Que são o quê? São divididos em glicocorticoides e mineralocorticoides, e temos também os androgênicos suprarrenais. E temos também a porção medular, que secreta a epinefrina, ou também a adrenalina, também denominada. Só que é na região cortical que a gente vai se concentrar mais. Por quê? Porque essa região cortical da suprarrenal ela é dividida em 3 zonas, ou seja, 3 tipos de zona, onde nós observamos que há a liberação e a secreção desses hormônios esteroidais. Nós temos a zona mais externa, que é chamada de glomerulosa, onde ela produz em maior quantidade os mineralocorticoides.
que tem como principal produto, principal função, e isso eu quero que vocês gravem, no metabolismo de água e sal, porque eles liberam e secretam a aldosterona, que nós já conversamos sobre a aldosterona quando a gente conversou sobre o sistema renina-angiotensina-aldosterônico. Temos uma segunda zona, que é uma zona intermediária, também chamada de fasciculada, que produz os glicocorticoides, aonde há maior produção de cortisol, e esse cortisol ele é responsável pelas respostas do nosso organismo para situações de estresse, e temos uma região mais interna, aonde nós observamos a produção dos hormônios androgênicos da suprarrenal aqui. Além disso, o adrenocorticotrópico, tá ok, que é o ACTH, que é o hormônio responsável por controlar principalmente a produção tanto da zona intermediária e interna, ele que é o responsável pela maioria das ações nessas duas regiões aqui, da intermediária e da interna, tá? Que é a parte dos glicocorticoides e dos androgênicos suprarrenais aqui também. Dentro dos tipos de corticosteroides, nós temos uma infinidade de corticosteroides que atuam a nível do ACTH. Nós temos a betametasona, a cortisona, a dexametasona, a hidrocortisona, a prednisona e outros mais. Como também nós temos os inibidores dessa biossíntese que vão atuar de atuar sobre os adrenocorticoides, e por isso eles recebem também o nome de inibidores da biossíntese ou da função dos adrenocorticosteroides, que são o quê? O cetoconazol, a esprenolonona e a espirolactolona. A gente conversará com isso daqui a pouquinho, a respeito desses inibidores aqui. E como é que funciona? Tá? A região do hipotálamo, uma vez recebendo o estímulo, ela libera principalmente qual? Esses hormônios, principalmente os corticotrópicos aqui, que é o CRH. Uma vez liberando esses corticotrópicos numa situação de estresse, olha o que acontece. O hormônio adrenocorticotrópico, ele vai atuar, só que ele vai atuar em maior ênfase na região intermediária e na região mais interna aqui, havendo liberação aqui de alguns hormônios que a gente já citou para vocês, dentro dessas regiões, dessas zonas aqui, numa situação de estresse. Além disso, quando a gente fala de corticosteroides, nós temos que saber que esses corticosteroides, eles atuam e se ligam principalmente a receptores intracelulares citoplasmáticos, aonde esses receptores são receptores glicocorticoides que estão ligados e amplamente distribuídos aqui no nosso organismo. Além disso, diferentemente dos glicocorticoides, os receptores mineralocorticoides, eles estão mais expressos em maior quantidade e sendo excretados em maior quantidade na região renal, na região das glândulas salivares e nas regiões sudoríparas também. Tá? Perdão. E é na região cerebral, tá, do ser humano, aonde a gente observa que esses receptores mineralocorticoides e glicocorticoides, através de um processo denominado de desmineralização, e o que vem ser essa desmineralização? É quando a bainha de mielina ela é desmineralizada através de um impulso ou um estímulo nervoso, ele faz com que haja a ligação de maior quantidade ou de receptores mineralocorticoides ou glicocorticoides com o hormônio. Com isso, ocorre um maior recrutamento dessas proteínas, ou seja, de proteínas coativadoras. Essas proteínas coativadoras, uma vez ativadas, fazem com que haja um translocamento, ou seja, uma maior fixação desses elementos, tá? Desses receptores com as regiões promotoras gênicas, fazendo com que haja uma transcrição no gene ou de um receptor mineralocorticoide ou de um glicocorticoide, fazendo com que haja uma ativação ou uma inibição, dependendo da atuação que for feito esse fármaco aqui. Ficou entendido? Ficou claro essa parte para vocês?
Ou querem que eu repita novamente? Hein, pessoal? Tá todo mundo me escutando? Tá todo mundo entendendo da aula de hoje? Eu tô, professor. Por mim, só pode continuar. Tá todo mundo entendendo? Tá claro para todo mundo? Perfeito, tá? Como seria no dia a dia? No caso dos corticosteroides, nós podemos observar que esses corticosteroides eles podem atuar através de dois tipos de receptores, os glicocorticoides e os mineralocorticoides, como eu falei anteriormente para vocês. Vamos pegar o exemplo, principalmente da betametasona, que é um corticoide, que ele é um corticosteroide aqui. Ele, para poder fazer a sua atuação, sua ação, tá ok? Uma vez a gente administrando um corticoide, o que esse corticoide vai fazer? Ele vai atuar através de uma ligação desse fármaco diretamente com seu receptor, no caso, que é um receptor glicocorticoide, que se liga mais facilmente ao hormônio, facilitando aí a sua ação farmacológica. Só para que consiga essa ligação ocorrer junto com o hormônio, tem que haver, logo depois da ligação, o que nós chamamos de um recrutamento de proteínas coativadoras. E essas proteínas coativadoras, uma vez sendo ativadas, fazem com que haja um translocamento dessas moléculas, desse fármaco, fazendo com que elas atuem mais facilmente e com maior rapidez sobre o hormônio, fazendo com que haja a transcrição do gene e, com isso, seja feito o seu efeito farmacológico. Numa situação numa reação alérgica, quem tem, por exemplo, num edema de glote que a gente observa, tá? Quando é administrado por via intravenosa um corticoide, esse corticoide ele consegue fazer com que esse complexo receptor-hormônio seja mais facilmente ativado por essas proteínas ativadoras, fazendo com que haja uma melhor fixação desse fármaco, desse corticoide, desse glicocorticoide, e com isso o gene sendo ativado consiga fazer com que o efeito do edema de glote ele seja o quê? Ele seja diminuído e revertido aqui. Ficou claro agora para vocês, através desse exemplo do dia a dia? Sim. Exatamente, esse é o exemplo, Stephanie, que acontece. No caso da dexametasona, é porque a dexametasona, ela, se não me engano, ela pode ser feita intravenosa e intramuscular, só me corrige, que assim de cabeça não estou lembrando como é no protocolo, mas você pode fazer tanto intravenosa quanto intramuscular. Ela vai atuar dessa forma, ela vai facilitar a ligação do fármaco com seu receptor e juntamente com o hormônio, fazendo com que o hormônio consiga atuar mais rapidamente, fazendo com que o efeito farmacológico do corticoide haja mais rapidamente no teu organismo. Intravenoso, isso mesmo, protocolo intravenoso. Tá bom? Ficou entendido essa parte para vocês? Sim, professor. Beleza. Dentre os glicocorticoides, o principal glicocorticoide que a gente observa é o cortisol, que ele é produzido em maior quantidade, tá ok? Ele é produzido em maior quantidade aqui, tá? Na forma diurna, ou seja, pela manhã a gente observa altos valores, altos níveis plasmáticos de cortisol, e ele está relacionado principalmente nas situações de estresse, aonde a gente observa que esse cortisol ele vai circular com maior quantidade no nosso organismo. Além disso, tá?
A participação desses glicocorticoides, ele se faz muito presente aonde? Não somente no processo de gliconeogênese, ou seja, na produção e no metabolismo da glicose, como também no aumento da resistência muscular, principalmente em situações de estresse, e também na alteração sanguínea de certas células sanguíneas nossas, principalmente aonde a gente observa que é uma diminuição de certas células, como, por exemplo, basófilos, eosinófilos, monócitos, ou seja, indivíduos que fazem o uso de glicocorticoide no seu organismo, eles apresentam essa diminuição na circulação dessas células sanguíneas, principalmente quando ele se faz uso desses glicocorticoides por uma ação anti-inflamatória. Isso porque essa atuação anti-inflamatória acaba gerando um efeito imunossupressivo. Alguns eventos, principalmente em doenças autoimunes, como também transplante de certos transplantes de órgãos, principalmente no caso de fígado, rim e também coração, perdão, nós observamos que o paciente faz uso de uma alta concentração de glicocorticoides para diminuir essa resposta imunológica por conta do efeito imunossupressivo. Isso porque para evitar-se que haja uma rejeição a esses órgãos transplantados nesses pacientes. E no caso dos pacientes imunodeprimidos, no caso dos pacientes com doenças autoimunes, se faz o uso desses glicocorticoides pelo mesmo efeito farmacológico, que é a diminuição dessas células sanguíneas, para que não haja o ataque dessas células sanguíneas nos órgãos e nas células sadias do indivíduo, produzindo efeitos imunológicos. Isso a gente observa principalmente em pacientes que têm artrite reumatoide também. Já no caso dos mineralocorticoides, eles auxiliam principalmente no controle da água e na concentração de certos eletrólitos, como, por exemplo, sódio e potássio. Por isso que esses mineralocorticoides, eles atuam com maior ênfase sobre a produção da aldosterona e atuam e são produzidos em maior quantidade e concentração, não somente nos dutos coletores renais, como nos túbulos distais. Tá? E com isso eles atuam na reabsorção não somente da água, do sódio, como também de bicarbonato. Tá, ok? E o seu principal mecanismo faz-se através da ligação às células-alvo que atuam sobre a ação e produção da aldosterona, fazendo com que esses receptores mineralocorticoides atuem de forma mais direta e também eles podem atuar de forma análoga juntamente com os receptores glicocorticoides também aqui. O uso terapêutico, principalmente, a gente pode observar que esses corticosteroides eles atuam de forma semissintética, atuam de forma anti-inflamatória, atuam numa função mineralocorticoide principalmente sobre a produção e ação da aldosterona, na duração de ação, principalmente glicocorticoides, que têm um tempo de exposição maior do que os mineralocorticoides, nós observamos que eles podem atuar e ser empregados terapeuticamente por um tempo maior do que os próprios mineralocorticoides. Agora, falando só de corticosteroide, esses corticosteroides eles atuam também na terapêutica de reposição hormonal, tá, ok? Eles atuam juntamente com alguns outros hormônios esteroides em reações alérgicas, principalmente na asma e em doenças, em doenças autoimunes, como no caso da artrite reumatoide, em distúrbios inflamatórios, e hoje em dia se usa bastante os corticosteroides para alguns tratamentos de câncer também. Aqui são alguns tipos de uso e administrações de alguns tipos de corticosteroides que a gente observa. Eles podem ser administrados na via intramuscular, intravenosa, também na forma oral, na forma de aerosóis. A gente consegue observar já um uso maior e uma diversidade, um número maior de fármacos corticosteroides sendo administrados também.
E também aqui, do lado aqui, nesse quadro, a gente observa o efeito adverso, o efeito tóxico do uso prolongado desses corticosteroides nos pacientes que a gente observa aqui. Agora, a gente falou primeiramente dos corticosteroides, onde a gente dividiu dos glicocorticoides e dos mineralocorticoides. Nós temos também os inibidores da biossíntese ou da função dos adrenocorticoides aqui, aonde a gente tem aqui o uso de 3 fármacos, que é o cetoconazol, que é um fármaco antifúngico, que ele atua diretamente sobre a inibição da síntese dos hormônios esteroidais gonadais, tá? E das suprarrenais. Por isso, ele é muito utilizado para o tratamento de Cushing. Além dele, nós temos a espirulactolona, que ele é utilizado, e a gente viu muito isso na parte de distúrbio cardiovascular, que ele é um fármaco utilizado como antihipertensivo também. Por quê? Porque ele consegue atuar e competir sobre o receptor mineralocorticoide, inibindo principalmente a reabsorção de sódio a nível renal, e além disso, ele consegue também antagonizar a síntese de aldosterona e testosterona. Por isso que ele é muito também utilizado numa terapia coadjuvante para o tratamento de insuficiência cardíaca e também de hiperaldosteronismo, ou seja, no aumento aqui na produção de aldosterona aqui. E temos também a escleronona, que ela atua aqui diretamente sobre os receptores mineralocorticoides. Por quê? Porque ele antagoniza a produção de aldosterona, evitando aqui e atuando também na terapia adjuvante aqui para os efeitos de ginecomastia, quando o tratamento com a espirulactolona não surge efeito e há a presença e o aparecimento dessa ginecomastia. Além disso, ela também é utilizada como tratamento de segunda linha para hipertensão, principalmente tá, na hipertensão causada por conta de insuficiência cardíaca aqui. E é isso que eu tinha que falar e conversar com vocês na noite de hoje, essa parte daquele encerramento nosso, tá, dos fármacos que afetam o sistema endócrino, tá? Ficou alguma dúvida aqui para vocês? Querem perguntar alguma coisa ou está tudo certinho? Hein, Tudo pessoal? ok, tudo certo. Hein? Deise, Alcilene, Tudo certo, professor. Alcione, Alessandra, Ana, Anne, Areta, Maria Tudo Terezinha, certo. Diego, Débora, seu Paulo, tá tudo certinho então. Tá bom então, meninada. Uma boa noite aí para vocês, um bom descanso. Espero vocês na quinta-feira, tá ok? Boa noite, professor. Obrigada. Obrigado, Bom professor. Boa noite. dia, professor. Boa noite. Obrigada.